Existem algumas razões para que a gente creia nesse livro e na história de Jesus e em tudo que ele fez. E algumas dessas razões são históricas, porque a Bíblia não foi feita para ser um livro. Na verdade, a Bíblia é uma junção, são diversos manuscritos, pergaminhos que foram reunidos no mesmo lugar, mas de épocas diferentes, de testemunhos diferentes. A história muitas vezes é contada através de testemunhos, e no caso específico de Jesus é muito interessante, porque são 4 testemunhos, são 4 pessoas contando a história de Jesus em épocas diferentes, mas as coisas muito semelhantes, porque são experiências que eles viveram mesmo, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que a gente conhece como os 4 evangelistas. Então, eles contando a história de Jesus, mas em épocas diferentes, sem se comunicar. Eles não combinaram nada, tanto que se você lê o mesmo milagre de um e de outro, às vezes tem algumas diferençazinhas, justamente comprovando a veracidade. E tem gente que mesmo assim ainda fala, mas a Bíblia foi muito modificada, quando reuniram os livros, as pessoas que selecionaram, provavelmente tenham mudado o texto, mas isso caiu por terra recentemente, no século passado, 1947, quando acharam os pergaminhos do Mar Morto, né? Que ali tinha toda a história do Velho Testamento, exceto um livro, que é o de Esther, mas toda certinha, do livro de Isaías, exatamente como a gente conhece. Então, caiu por terra a teoria de que teriam mudado as Escrituras, né? E os documentos que se tem sobre a Bíblia são muitos, milhares. Chegam a ser mais de 10.000 documentos, desde o grego, o aramaico e em outras línguas, que esses documentos foram reproduzidos. O que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram foram reproduzidos em diversas línguas. Então, há uma coletânea fiel ao que aconteceu. Então, são mais de 10.000 documentos. Para você ter uma ideia comparativa, sobre Platão, tudo que você já ouviu falar sobre Platão vem de 7 documentos, comparados com Jesus, que tem mais de 10.000 documentos contando a história dele. Então, por isso nos dá uma segurança em relação à veracidade desses fatos. Outra coisa interessante é que os 4 escolheram formas diferentes de contar a história de Jesus. 2 deles, João e Marcos, nem citaram o nascimento de Jesus, pularam, foram direto para o ministério de Jesus. Não falam de José, não falam de Maria, não falam da estrebaria, não falam de nada, vão direto ao assunto. Marcos vai direto para o batismo de Jesus, que é o começo do seu ministério. João começa de uma forma meio metafísica, falando, então a palavra se tornou carne e habitou entre nós. Muito lindo. Ele começa metafísico, próximo texto é o batismo de Jesus. Quando João Batista o batizou, Jesus tinha cerca de 30 anos. Muito curioso isso, eles não falam nada do nascimento. Lucas recebeu a encomenda de uma autoridade romana para fazer um documentário sobre Jesus. Então, ele documenta o nascimento de Jesus. Mateus, o 4º deles, escolhe uma forma completamente diferente dos outros 3 de começar a história de Jesus. Ele começa falando da genealogia de Jesus. E é fácil entender o argumento para isso, porque o Messias esperado, ele precisaria vir da linhagem de Davi, ser descendente de Davi. Então, esse é um bom argumento para Mateus ter feito isso, porque Mateus era um judeu tradicional. Então, provavelmente, tenha sido um forte argumento. Mas tem algo mais nessa história de Mateus que a gente vai descobrir hoje à noite. Mas eu queria fazer um parênteses bem curtinho, falar de um outro assunto, mas que é relevante porque a gente está conversando hoje aqui. Talvez a maioria de vocês, os cristãos e os não cristãos que estejam aqui conosco, já ouviram pastores ou líderes falando assim, Deus falou comigo e tal. E eu sou um tipo de pastor que eu evito falar isso para as pessoas. Por quê? Porque o que não
conhece muito, que não tem uma vivência com Deus, não entende essa frase. Como assim? Como assim? Deus falou com você? E muita gente se usa desse tipo de recurso para cobrar os outros, para pedir coisa para os outros, para fazer coisas para os outros. Então, assim, eu sou um daqueles que evito falar isso. Poucas vezes vocês vão me ouvir falando isso. No entanto, eu creio totalmente que Deus fala conosco, de várias maneiras. Então, às vezes, através da palavra, às vezes você está orando, você pede uma passagem e você abre a sua Bíblia e é exatamente aquilo que você estava precisando. Às vezes, através de algumas pessoas. E essa semana, Deus falou comigo. E eu prefiro que ele continue assim, tá? Eu não quero ouvir a voz de Deus, não, porque eu acho que eu ia morrer de medo. Já pensou? Ia ser um terremoto, né, se Deus falasse audivelmente comigo, né? Eu prefiro que seja assim. Mas essa semana, eu estava lá, no comecinho da semana, pensando sobre as 2 mensagens de Natal, escolhendo os textos que eu ia falar, e o primeiro que estava na minha mente era esse da genealogia. Aí, na segunda-feira, dia 12, às 11 e pouco da manhã, 10 e pouco da manhã, eu recebo um e-mail de um sujeito lá da Alemanha, chamado Christoph. Esse nome já é, né? Christoph vem de Christopher, que é uma pessoa que leva Jesus consigo, Cristo, né? Eu falei, bom, mas deve ser aquelas coisas de internet, né? Não sei quem é. E aí esse cara me mandou um e-mail, eu até fiz uma copiazinha do e-mail, coloca no telão aí, para ninguém achar que eu estou inventando. Olha lá, o Christoph Scherfer, o cara me escreveu, segunda-feira, às 11h10 da manhã, eu estava lendo a hora que ele mandou o e-mail. Esse rapaz não me conhece, eu não o conheço, mas ele falou que um dos hobbies dele é pesquisar as coisas da família, e ele encontrou um blog chamado The Gauss Family, que a Kelly criou, colocou umas fotos nossas lá, e ele falou assim, eu acho que a gente é parente. E aí ele me mandou informações sobre a família dele, e aí eu descobri, conversando com ele, com meus primos lá em Santa Catarina, que sim, ele vem de uma geração, o tataravô dele, não, o bisavô dele era irmão do meu bisavô. E aí ele conta a história do meu bisavô que eu não sabia. Que até hoje eu escutei que meu bisavô veio da Alemanha para o Brasil para fugir da guerra. Ele me esclareceu. Aliás, tem uma foto aí que ele mandou. Coloca a foto aí. Ó, esse da direita, essa foto é de 1868. 1868. Esse da direita, menininho aí, é o meu bisavô quando criança. Então é um degal. O irmão dele, e bisavô do rapaz, é o da esquerda lá. Agora ele me contou a verdade, disse que meu bisavô veio para o Brasil porque ele quebrou lá, ficou devendo para um monte de gente, fugiu da Alemanha, foi a melhor coisa. Você vê que a história que você escuta às vezes é mais bonita do que a verdade, né? Então esse aí é meu tataravô, esse senhorzinho sentado aí, pode tirar a foto, eu já acabei o meu parênteses, mas que interessante. Aí eu falei, Deus, eu preciso falar da genealogia, não tem jeito. Depois desse e-mail, é por aí que eu vou. Então, voltando a Mateus, nós vamos ler os primeiros capítulos, o primeiro capítulo do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, e você vai ver que interessante que é Mateus falando sobre a história de Jesus e a forma diferente, vocês já vão entender por quê, que Mateus fala da genealogia de Jesus. Então, se você trouxe sua Bíblia, abre lá em Mateus capítulo 1, versículo 1, já começa assim, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, ele vai fazer um registro de tudo que aconteceu, toda a genealogia, até chegar em Jesus. Segundo versículo, ele fala, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. A maioria de nós, quando começa a ler esse capítulo, ou alguns capítulos do começo da Bíblia, onde fala de genealogia, geralmente a gente quer passar rapidinho, porque fala, isso aqui não vai dar em nada, né? O nome de um monte de gente que eu não conheço, então vamos direto ao ponto. Mas Mateus fez questão de registrar detalhes obscuros
da árvore genealógica de Jesus. Mateus, por exemplo, cita 4 mulheres. Geralmente mulheres, naquela época, nem entravam na árvore genealógica, porque só se falava dos homens. Mas Mateus coloca luz na história de 4 mulheres, na história de Jesus. Geralmente, quando alguém escreve uma genealogia de um rei ou de imperador, geralmente é alguém contratado que acaba fazendo o que a gente acaba fazendo também, que é deixar a coisa mais bonita, né? Você fala assim, não, que é meu bisavô, tataravô, nossa, era um homem muito bom, trabalhador, depois ele gerou meu bisavô, que também era uma pessoa assim. Geralmente, elas são contratadas pelos imperadores e pelos reis, elas fazem a coisa parecer mais bonita, mas Mateus não. Mateus cutuca. Mateus vai nos detalhes, Mateus vai nas exceções, e você vai entender até o final dessa mensagem, eu espero, a razão de Mateus fazer isso. Então, como eu disse, ele cita 4 mulheres que ele deveria ter evitado, se ele quisesse deixar a biografia de Jesus mais bonita. Já no capítulo versículo 3, Mateus fala assim, Judá é um homem, ele é irmão do José do Egito, é um daqueles 11 irmãos de José, esse é Judá. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Nessa hora, você não sentiu nada, para você são só nomes. Mas quem lia isso aqui na época, falava assim, Mateus, você está louco? Colocar Tamar na genealogia de Jesus, não faz isso, vai manchar a genealogia de Jesus. Você lembra quem é Tamar? Porque todo mundo sabia da história. Tamar, ela tinha sido prometida por um filho de Judá, para casar com ele, e aí o rapaz morreu e ela não teve filhos, e aí o pai mandou um outro filho ter relações com ela para que ela tivesse filhos e gerasse. Aí essa parte eu não vou falar para vocês os detalhes, se você quiser saber, você lê lá no capítulo 38 de Gênesis, porque eu tenho vergonha de falar aqui o que acontecia que para eles não terem filhos. Isso é Bíblia. Você pensa que novela é que está na ponta das histórias? Está na Bíblia lá. Então depois você lê lá, Gênesis 38. Então aí o segundo teve relações, mas ela também não engravidou, aí ela foi prometida para um que era pequenininho, e falou, quando ele crescer, você tenha filho com ele para continuar a nossa geração. Mas ela começou a se sentir esquecida. Ela falou assim, já não estão lembrando mais de mim. O rapazinho já está crescendo, eu vou ficar aqui, não vou gerar nenhum filho, vou acabar sozinha. Ela fez um plano. Tirou as roupas de viúva, colocou umas roupas bem atrevidas, sentou lá num lugar estratégico da cidade, onde Judá, seu sogro, ia passar. Seu sogro passou, achou tratar-se de uma prostituta e foi passear com ela. E ela engravidou do sogro e teve essas 2 crianças, esses gêmeos aqui. Essa é a história de Tamar. Então, para que Mateus foi lembrar disso? Não seria bom o suficiente Mateus falar, não. Judá gerou a Pérez, Zerá, pronto, segue. Né? Mas não, Mateus deu destaque a uma história que poderia ter sido colocada embaixo do tapete, como muitos de nós fazemos. Mas segue. Pérez, filho de uma mãe chamada Tamar, gerou Esrom, que gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nassum. Nassum gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Hoje quase todo mundo sabe quem é Raabe por causa das novelas, né, da Record. Eu já sabia disso aqui, porque a gente lê a Bíblia, né? Raabe tinha um nome que precedia o nome dela. Quando se fala de Raabe, se fala o quê? Ninguém sabe? O quê? A prostituta Raabe. Raabe era uma prostituta. Mas Mateus, para que falar da Raabe? Para que citar esse nome? Para que trazer luz numa coisa que poderia ser
guardadinha ali, deixar no cantinho. Para que você faz isso, Mateus? Não era mais fácil falar, Salmão gerou Boaz, que gerou Obed? Para que citar a Raabe? Mas Mateus citou, e ele continua, Boaz gerou a Obed, cuja mãe foi Ruth, mais uma mulher. Ruth não foi uma mulher ruim, foi uma mulher boa, mas Ruth era estrangeira, não era do povo judeu, ela é uma estrangeira. Então isso, principalmente naquela época, mancharia a genealogia com uma pessoa que não era do mesmo povo. Não precisaria ter citado, ela nem era do mesmo povo. Podia ter pulado isso, mas Mateus insistiu. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Opa, aí a gente já está começando a reconhecer os nomes, né? Davi gerou Salomão. E olha o comentário. Cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Para que falar isso, Mateus? Para que falar isso? Fala assim, não, Davi gerou Salomão, porque Davi, quantas histórias maravilhosas a gente não conhece de Davi, né? Quase todo mundo, pelo menos a de Golias conhece, mas tantas vitórias, tanta coisa boa que Davi fez, levantou os materiais para a construção do templo do Senhor, que acabou sendo finalizado pelo filho dele, mas tanta coisa boa Davi fez, os salmos que ele escreveu, coisa mais linda, né? Por que Mateus pega uma ferida, pega no calcanhar, aquele detalhezinho na vida de Davi? Por que será que Mateus faz isso? E talvez vocês saibam da história aqui também. Davi tinha um amigo chamado Urias, que estava na guerra, guerreando pelo povo, por Davi. Estava lá guerreando. E Davi, no terraço lá, viu a esposa do Urias tomando um banho de sol, ficou atraído e armou toda uma situação, acabou adulterando com aquela mulher, depois mandando matar o amigo para poder justificar e se casar com ela. Pegou a história mais feia, o episódio mais feio da história de Davi e jogou luz. Eu imagino que a maioria de vocês esteja falando, mas o que deu no Mateus de fazer isso? Por que será que Mateus jogou luz nessas coisas? Mateus, ele andou com Jesus por 3 anos. Mateus viu os milagres, Mateus ouviu os sermões, as coisas que Jesus ensinava, ele viu o túmulo vazio, Mateus viu a ressurreição, viu Jesus ressurreto, Mateus conhecia Jesus. Então Mateus sabia de uma coisa que talvez a gente não soubesse, esse povo não sabia, que essas histórias não eram as exceções, na verdade, eram o ponto principal da vinda de Jesus a esse mundo. Na verdade, não era uma coisa para colocar embaixo do tapete, era uma coisa para colocar em cima da mesa. Porque foi para isso que Jesus veio. Eu não vou ler toda a genealogia, depois chega na sua casa e termina até chegar em Jesus. Mas o ponto do que eu quero falar para vocês hoje é que Mateus olhou para essa sujeira embaixo do tapete e trouxe ela para frente, porque ele sabia que Jesus veio exatamente para essas pessoas, para aquelas pessoas que precisavam dele. E Jesus, num episódio da vida dele, teve um encontro assim com Mateus. E Mateus se sentia um desses. E ele narra esse encontro que ele teve com Jesus e que é absolutamente esclarecedor para todos nós. Jesus estava saindo do mar da Galileia, chegando em Cafarnaum, desceu ali na praia, talvez muita gente já veio em volta de Jesus, porque ele já tinha feito alguns milagres e as pessoas queriam saber o que ele tinha para falar, ou serem curadas por ele. Jesus entra na cidadezinha, e aí acontece um episódio que algumas pessoas trazem para Jesus um paralítico, uma pessoa paralisada, numa maca, e colocam essa pessoa na frente de Jesus. Jesus,
A multidão toda na expectativa, né? Puxa, será que Jesus vai fazer um milagre? Será que a gente vai ver o que as pessoas estão falando por aí, né? Jesus ora, olha para o paralítico com todo o amor e fala assim: filho, fica tranquilo, fica em paz, seus pecados estão perdoados. Eu imagino que deve ter acontecido um silêncio ali em volta, mais ou menos o que a gente está escutando aqui, esse silêncio. Ninguém entendeu nada, como assim? Não foi para isso que a gente trouxe esse homem. E aí perto tinha sempre, né, os fariseus, os religiosos, os mestres da lei, que queriam pegar Jesus em alguma coisa, né? Aí eles falavam: agora a gente pegou. Porque só quem pode perdoar pecados é Deus. Então o que esse homem está falando aí? Os seus pecados estão perdoados. Por que ele não resolve o problema do rapaz? Que história é essa de pecados perdoados? Mas aí Jesus, né, que conhece os pensamentos, Jesus olhou para aquela multidão, olhou para o moço, e Jesus pergunta para aqueles religiosos, Jesus fala assim: gente, o que é mais fácil fazer? Perdoar pecados ou falar para esse homem ser curado? O pessoal ficou pensando, bom, curar um paralítico é muito difícil, perdoar os pecados, sei lá, também é muito difícil. Acho que eles ficaram meio sem resposta. Aí Jesus falou assim: bom, para que vocês creiam, rapaz, levante e ande. E o paralítico na mesma hora levantou, rolou a maca e foi embora andando. Talvez, isso é especulação, talvez Mateus tenha visto essa cena. Porque logo adiante, Jesus dá de cara com Mateus. E isso está no mesmo livro de Mateus, foi ele mesmo relatando esse encontro, só que no capítulo 9, um pouquinho mais para frente, Mateus relata isso, logo em seguida desse episódio. Mateus diz lá no capítulo 9, versículo 9, ele fala assim: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Se você passar batido aqui, você está perdendo muita coisa, porque isso aqui é muito significativo. Mateus era um cobrador de impostos. Ele era tido como o pior tipo de gente naquela época. A Bíblia mesmo, em alguns momentos, eu vou ler um versículo aqui que fala isso. Existe a categoria dos pecadores e a categoria dos cobradores de impostos. Eles estão abaixo dos pecadores. Eles eram odiados, porque funcionava assim. Roma queria cobrar impostos, porque eles eram um império, né? Então, eles queriam cobrar impostos dos judeus. Mas se eles mandassem um romano lá para cobrar os impostos, ele podia ser morto, podia ser roubado e tal. Então, o que eles faziam? Eles pegavam alguém do povo judeu e davam um percentual para aquela pessoa coletar impostos. Então, essa pessoa poderia fazer o que ela quisesse, desde que ela agradasse Roma. Então, esse sujeito sentava numa mesinha, que é a coletoria, e vamos supor que fosse hoje, né? Faria uma fila aqui com todos vocês, e aí perguntava para você: abasteceu o carro hoje? Abasteci. Quanto? 100. Passa para cá, 35. Tá. Vou marcando aqui, depois você acerta tudo, 35. Você mora numa casa? Moro. Passa para cá mais 1.050. Você comeu hoje? Mas eu pesquei um peixe, fritei lá e comi. 30. Essa pessoa, cara a cara, com todas as pessoas da época, cobrava o imposto de cada coisa. Não é muito diferente de hoje, mas hoje não é cara a cara, né? A gente está tudo meio embutido nas coisas que você compra. Mas naquele tempo era uma pessoa. Você imagina como as pessoas amavam esse sujeito, né? Imagina, é aquele cara que cobra. E aí, ele podia cobrar o que ele quisesse. Então, hoje você pagou 30 pelo peixe que você pescou, amanhã ele falava assim: ó, está 110 hoje o imposto sobre o peixe. Mas não tem de onde tirar, problema seu, ou paga ou vai para a cadeia. Então, era um cara odiado por todos, não tinha amigos, os amigos dele eram só os outros cobradores de impostos. Ele era rejeitado na própria família,
porque ele era um traidor do povo, né? Então essa é a situação que está descrevendo aqui. Estava lá Mateus sentado nesse lugar, ele era esse sujeito, odiado por todos, solitário, né? Porque ninguém gostava dele. E Jesus chega para ele, fica cara a cara com esse homem, com essa escória da população. Jesus olha nos olhos de Mateus e fala assim para ele: Mateus, siga-me. Eu imagino que Mateus deve ter olhado assim: está falando comigo? É com você mesmo. Siga-me. O senhor tem certeza? O senhor sabe quem que eu sou? Sei, siga-me. Eu acho que essa hora, eu acho, tá? Também é especulação. Eu acho que Pedro deve ter pegado Jesus pelo braço, puxado assim, falou: Jesus, não mexe com essa gente, não. Não. Isso aí não. Imagina, se ele for visto com a gente, acabou o seu ministério. Um cara desse no nosso grupo, andando com a gente, ferrou. Talvez ele não tenha usado esse termo. Se fosse hoje, ele usaria. Não dá. Jesus, não faz isso. Jesus falou: sai para lá, Pedro. Mateus, siga-me. E o versículo diz: Mateus levantou-se e o seguiu. E aí a pergunta de Mateus foi óbvia: Jesus, para onde que a gente vai? Eu vou seguir o senhor para onde? Jesus falou: que tal a gente ir lá na sua casa jantar com a sua família? Aí Pedro falou assim: eu me demito, estou fora. Se for para esse cara a gente ir na casa dele, eu estou fora. Não sei, Pedro era meio sanguíneo, né? Mas Jesus falou assim: não, nós queremos ir lá na sua casa jantar. Eu e meus amigos aqui, a gente quer ir lá. Podemos ir? Claro, né? Um cara que tinha bens, devia ter uma casa enorme, rico, né? E foram lá jantar na casa de Mateus. Versículo 10. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Olha aquilo que eu falei agora há pouco. Naquela mesa estavam reunidos os discípulos e muitos daqueles iguais ao Mateus, que estavam naquela categoria abaixo dos pecadores, entre aspas. Está assim na minha Bíblia, talvez esteja na sua também. Tinha mais desse povo ali nessa mesa com Jesus, né? E é lógico que isso não ia passar batido para os religiosos, que seguiam Jesus, querendo achar Jesus em algum erro, né? Não ia passar batido. Vendo isso, os fariseus, os religiosos da época, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com esse tipo de gente, com publicanos e pecadores? Como assim? Como assim? Como assim? Como é que o pastor de vocês é flagrado lá no Valentino tomando um vinho com os amigos? Como assim? Quer dizer, no dia seguinte, o Facebook de Jesus estava cheio de crítica. Né? Estava lotado, estava todo mundo malhando Jesus. Ele até desligou lá o alarme do Facebook. Porque não paravam. Como? Jesus estava lá no meio de um povinho tomando vinho. Com aquele povo, está lá, é escória, é o pior tipo de gente. Jesus estava lá. O problema é que você não podia cochichar perto de Jesus, porque ele lia os pensamentos, né? E aí essa história do como é que Jesus come com essa gente, como é que ele convive, chegou nos ouvidos de Jesus. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Não são aqueles que têm saúde que precisam de médico, mas sim aqueles doentes, necessitados. Talvez até os publicanos, os cobradores de impostos, os amigos de Mateus, poderiam ter se ofendido com isso. Jesus está falando que a gente é doente. Mas você sabe uma coisa que só a pessoa que está longe de Jesus sabe? Sabe uma coisa que só a pessoa que está longe de Jesus sabe com certeza? Que ela está longe de Jesus. A pessoa que está longe de Jesus sabe que está longe de Jesus. Ela sabe que ela tem um vazio, que ela tem uma necessidade, que ela não está conseguindo preencher. Por isso que Jesus falou isso.
E para os religiosos que estavam lá fazendo esses comentários, Jesus foi direto com eles, falou assim, ó, vocês vão aprender o que significa isso. Aí ele cita um texto do Velho Testamento que fala assim, ó, desejo misericórdia e não sacrifícios. Vão lá, vão para casa, vão estudar o que as Escrituras queriam dizer com isso. Eu desejo misericórdia e não sacrifício. Pois eu, Jesus, não vim para chamar justos, mas pecadores. Pecadores. Jesus veio para todos. Jesus veio exatamente para aqueles que sabem que não conseguem por si só. Jesus veio para Tamar. Jesus veio para Raabe. Jesus veio para Mateus. Jesus veio para mim. Jesus veio para você, por você. Jesus veio para os que precisavam de ajuda, aqueles que percebem que precisam de ajuda. Jesus não veio para os arrogantes, aqueles que acham que estão sãos. Quer dizer, ele veio para eles também, mas tem que chegar um momento onde você reconhece que a sua arrogância não está te levando para lugar nenhum. Nessa hora, Jesus está ali, ao seu dispor, te esperando, porque foi para isso que ele veio. Para o coração arrependido, o coração que quer uma nova vida, um coração que quer uma vida plena, um coração que está tentando e tentando. E sabe o que acontece com a gente? Nós baseamos a nossa confiança na nossa autoconfiança. Todos nós fazemos isso. A gente acha que a gente pode basear o nosso futuro em nós mesmos, na nossa capacidade de sermos melhores sozinhos. Porque somos inteligentes, estudamos, lemos, temos acesso a tudo, lemos a Bíblia, inclusive. Somos muito inteligentes. Então, nós achamos que assim, eu errei, eu pequei, foi mal. Mas eu vou me esforçar para da próxima vez eu ser melhor. Essa arrogância te afasta de Jesus. E essa arrogância não te leva para lugar nenhum. Nenhum. Porque no mesmo pecado, no mesmo erro que você caiu ontem, na próxima vez que você for tentado na mesma coisa, você vai cair de novo. E aí você vai falar, foi mal, mas da próxima vez eu vou conseguir. O que a gente precisa fazer é sair dessa nossa autoconfiança e colocar nossa confiança no alto, com L. Através de Jesus, através do que Jesus veio fazer aqui, baseado no que Ele fez por mim e por você, a gente pode ter uma nova vida, a gente pode ser salvo, resgatado de nós mesmos, dos nossos pecados, de toda a maldade. Quando você coloca a sua confiança nesse Jesus, porque foi para isso que Jesus veio ao mundo. Jesus não veio ao mundo para ficar julgando, apontando o dedo, você errou, porque se Jesus fosse fazer isso, haja dedo e haja eternidade, porque todos nós somos pecadores. Sem Jesus, todos nós somos pecadores contumazes. A gente é melhorzinho uma semana, piorzinho na outra semana, e aí a vida da gente não sai desse looping. Tem uma semana que as coisas deram uma melhorada, tem outra semana que você está para baixo de novo, tem outra semana. Não sai desse looping. A única forma de sair desse looping é isso. Jesus não veio para julgar, Jesus veio para salvar a todos. Jesus veio para que o mundo fosse salvo por Ele. Então, o fundamento da nossa fé é a crença no que Jesus fez e em quem Jesus é. Jesus é o enviado de Deus, é isso que está registrado nos livros da Bíblia, é o Filho de Deus enviado a esse mundo para que através da morte, do sofrimento de Jesus, o meu, o seu e o pecado de toda a humanidade fosse perdoado. A única forma da gente virar a página, a única forma da gente seguir em frente
é a certeza de que os nossos pecados foram perdoados. A certeza de que o Espírito Santo veio morar em nós e a gente pode começar de novo, como Raabe, como Tamar, como Mateus, como eu e como muitos de vocês já fizeram. A gente pode começar de novo. Uma outra vida. Natal, então, é a possibilidade de redenção da humanidade através do perdão oferecido a nós pelo sacrifício de Jesus. Então, Jesus está falando assim para mim e para você nessa pré-noite de Natal e vai falar com você na noite de Natal. Jesus está falando assim para você e para mim. Filho, seus pecados estão perdoados. Levante-se e ande. Amém? Vamos orar? Pai, o Senhor veio porque eu sou um pecador, o Senhor veio porque todos nós pecamos, o Senhor veio porque nós não conseguimos sair dessa vida de pecados sem a Tua ajuda. Por isso que o Senhor enviou Jesus, Deus. Por isso que Jesus morreu pela minha vida e pela vida de toda a humanidade, de cada um. Então, em primeiro lugar, Deus, nós agradecemos por essa oportunidade, por esse presente que nos foi dado no Natal, o nascimento do Filho de Deus, o ministério de Jesus, tudo que Ele fez, tudo que Ele nos ensinou, e principalmente a morte naquela cruz, onde o meu pecado foi crucificado junto com Jesus. Eu te agradeço por isso, Deus. Mas também pela ressurreição de Jesus, pelo Espírito Santo que o Senhor enviou sobre nós, para que viva em nós, para que nos dê a consciência do certo e do errado, para que nos livre do mal, para que nos ajude a não cair em tentação. Deus, louvado seja o Teu nome, muito obrigado pelo Natal, muito obrigado por Jesus, muito obrigado pelo perdão, muito obrigado pela oportunidade de recomeçar. Que nessa noite, Pai, aqueles que estão aqui hoje, deprimidos, sem esperança, mergulhados nos seus pecados, que já fizeram tentativas inúmeras e não conseguiram, Deus, que sobre eles o Senhor derrame do Teu poder, Paizinho, restaurador, que o Senhor derrame o Seu perdão, que o Senhor comece hoje, Senhor Deus, a reconstruir essas vidas, Pai. Dê uma vida nova, Senhor Deus. Devolva a paz aos corações, a alegria, Senhor Deus. Independente das circunstâncias que estão à nossa volta, que dentro dos nossos corações a Tua paz reine, Pai. E para aqueles, Senhor Deus, que com o passar do tempo se tornaram religiosos, cumprem uma agenda, mas não estão vivendo, experimentando o Senhor Jesus nas suas vidas, dia a dia. Estão se esquecendo de ser gratos, que estão se esquecendo de amar as pessoas. Por favor, sobre todos esses, sobre todos nós, derrame de volta, Senhor Deus, o Teu amor. Derrame de volta, Senhor Deus, o amor para aqueles que estão perdidos. Derrame de volta, Senhor Deus, o amor pela Tua causa, Pai. Que esse é o propósito das nossas vidas, te servir, Senhor Deus. E peço, Pai, que o Senhor abençoe todas as famílias aqui representadas, que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa, Senhor Deus, cheia do Teu amor, e que nesse Natal, Senhor Deus, seja um Natal marcante nas nossas vidas, Pai. Um Natal onde nós vamos nos lembrar para sempre, que foi onde o Senhor começou uma reconstrução nos nossos corações. Eu creio nisso, eu oro por todas as vidas aqui presentes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.